Hora certa na PAN, 10h27, e o PT deixou de aplicar 150 milhões de reais de recursos dos fundos especiais voltados para cotas de gênero e para pessoas negras nas eleições de 2022. O PT recebeu em agosto quase 500 milhões do fundo eleitoral, com a previsão de aplicar pouco mais de 184 milhões em candidaturas femininas. Porém, direcionou apenas 139 milhões e 260 mil. O partido também deveria ter repassado aos candidatos negros 248 milhões e 400 mil. Mas a aplicação dos recursos foram de 141 milhões e 300 mil. O TSE deu 3 dias para que o PT complemente os dados comprovando o repasse correto ou justifique a diferença nos valores. Professor Adriano, quero que você comente esse assunto agora, desses valores que foram dispostos para essas condições. Por mais que a gente ache interessante essas políticas de afirmação, de cotas, né? Mas em questões eleitorais é sempre muito complicado você fazer esse tipo de manejo. Nem sempre aparece um número suficiente de candidatos desse tipo de perfil que se queira privilegiar. Mas o PT é um partido que sempre é muito favorável a esse tipo de ação afirmativa. Então, pega mal para um partido como o PT não cumprir totalmente o que pede a legislação. Vai ser interessante ver qual que vai ser, né, a justificativa, né, que eles vão dar para isso. Acredito que seja algo no sentido de que não apareceu um número suficiente de candidatos, que é muito comum. De qualquer modo, essas políticas afirmativas, acho que elas têm que ser, não podem ser muito colocadas no sentido assim, de uma forte constrangimento. Tem que se dar uma certa autonomia em termos de gestão de recursos para que os partidos tomem condições mínimas de gerenciar, porque senão se acaba forçando um nível de representação que muitas vezes não é aquele que naturalmente surgiria, né? Então, vai ser interessante ver a justificativa do partido, porque o PT é um dos partidos que defende sempre esse tipo de política, mas, pelo que a gente viu na reportagem, não está cumprindo. Por quê? Seria interessante ver qual que é o choque de realidade que vai estar por trás da justificativa. Professor Marcelo, também quero a sua opinião em relação à redução desses investimentos para a candidatura de negros e mulheres. Paulo, é interessante, eu espero que o professor Adriano faça um comentário, eu espero estar em convergência com ele. A grande questão é que quando você estabeleceu um valor mínimo de recursos com o objetivo de fazer um comportamento inclusivo e assim, se não zerar, pelo menos maneirar aquela distorção histórica de acordo com o discurso que aí está apresentado, o que se faz é colocar diante das lideranças partidárias e dos partidos a ideia de que eles têm que investir em candidatos que muitas vezes não têm capacidade para se tornarem líderes, ou não têm capacidade para serem bons administradores, mas, no entanto, eles têm que preencher uma cota. Qual é a grande questão? É que isso está sendo feito, você vê isso em vários partidos. Alguns partidos que não reduzem os investimentos, alguns partidos que, na realidade, têm candidatos que vão ali apenas para cumprir tabela e de uma forma que, assim, garanta aqueles fundos que são destinados aos partidos. Em síntese, o que você encontra é comum em todos. A questão é quando se trata do Partido dos Trabalhadores. Por qual razão? Porque está no discurso do Partido dos Trabalhadores esse comportamento inclusivo, razão pela qual isso deveria ter sido respeitado. É uma contradição que coloca diante desses indivíduos a ideia de eles terão que se olhar no espelho, mas ainda assim o olhar no espelho não cabe ou não tem sentido para uma situação como essa. Como assim? Ora, faz-se o discurso que é o discurso para o povo comprar e eleger. Uma vez eleito, é óbvio que haverão questionamentos. Ocorrerão esses questionamentos. E esses questionamentos nós trataremos ao longo do processo. Haverá uma nova eleição daqui a 2 anos. Lá a gente faz a correção e pede desculpa. Em síntese, o que nós percebemos é um discurso para o povo
e a realidade que é escondida e depois ela é explicada ao longo do processo, o que é apenas um sintoma, eu não diria de esquizofrenia, mas um sintoma da pobreza das nossas lideranças políticas, dos nossos partidos políticos e, em especial, das projetos de país reais. Não há projetos reais de país que contemplariam essas inclusões.